Bora ver aqui, começar a ver, né? Soma de vetores. Como é que eu somo dois vetores? Bom, eu imaginei uma outra situação, um vetor A e depois um B voltando, gerando um vetor resultante R, tá? Bom, entre esses dois vetores apareceu um ângulo alfa, e aí você vai ter que trazer de volta lá do fundamental, do nono ano, a lei dos cossenos. Como é que nós poderíamos ver? Bom, nós temos um triângulo ali, dois ângulos e um terceiro lado. Nós vimos, vocês viram lá no nono ano, que esse lado que está oposto ao ângulo, eu consigo calcular ele pela lei dos cossenos. Como é que seria? Então, considerando como sendo um lado de comprimento R, né? Então seria R quadrado, que vai ser o quê? Vai ser um dos dois lados que formam o ângulo, no caso o A, né? Quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos duas vezes o segundo lado, vezes o cosseno desse ângulo que é formado ali. Muito bem? Só que isso se fosse um triângulo, mas no caso ali são vetores, então eu preciso do módulo deles. Como é que eu escrevo? Então olha aqui, o módulo daquela resultante, né, a resultante dos vetores ao quadrado, módulo, né, Thiago? Tem que ter um vetorzinho. Vai ser igual ao módulo do vetor A, mais o módulo do vetor B ao quadrado, menos duas vezes o módulo de A. O módulo é só para você lembrar que eu não quero saber a direção, quero saber o valor, o tamanho dele, vezes o cosseno de alfa. Esse aqui seria nossa lei dos cossenos sendo aplicada. Você pensou que não ia precisar disso, não era? No passado? Está aqui. Você precisa fazer isso, tá? Aplicar a lei dos cossenos, sendo que esse lado resultante é o oposto ao ângulo. Muito bem. Lembrando de matemática, né? Nono ano. Bom, nós temos também uma outra forma, que seria a regra do paralelogramo. Se nós temos dois vetores A e B saindo da mesma origem, nós conseguimos construir um paralelogramo. Faça um paralelo AB, aquele pontilhado ali da frente, e faça um paralelo de A lá em cima, a tal ponto que forme um paralelogramo. Certo? Essas linhas que vão se encontrar é que formam a resultante. Tudo bem? Essa seria a forma de fazer pela regra do paralelogramo. Você consegue desenvolver ou conseguir representar graficamente o vetor resultante. Bom, se nós tivermos mais de um vetor, né, no caso ali A, B e C, nós conseguimos usar mais uma técnica, que é o do polígono. O que você precisa? Enfileirar todos os vetores, sempre da ida, da origem, até o final. No caso, terminou um vetor, você começa o outro. Ó, então, dá para perceber que quando eu reorganizei, no final do A eu começo o B, no final do B eu começo o C. E aí eu junto o início do primeiro vetor com o final do último vetor. Deixa eu colocar aqui rapidinho um gradeado para você perceber o que pode acontecer. Imagina que eu vou inverter essas setinhas. Então, o vetor A seria esse aqui, né? Dá para perceber que ele anda 3 quadradinhos e 2 para cima. Tá, agora eu quero fazer o C em vez do B. Eu vou inverter a ordem. Então são 3 para baixo. Certo? E por fim, eu vou fazer 5 para 1, 2, 3, 4, 5. Que aqui seria o B. Então o meu resultante seria isso aqui, ó. Certo? Percebeu que do mesmo jeito que a minha figura ali está um quadradinho para baixo e quantos? 3, 6, 8 para frente,
é o que também aparece aqui. Eu inverti a ordem nesse caso. Ó, eu fiz o A, depois eu fiz o C em vez do B e por fim o B. Mas o resultado deu o mesmo. Importa que você não mude essa ordem, essa disposição. Bora lá. Ver um exemplo aqui. Vamos ver como a direção e o sentido dos vetores parcela somados determinam o vetor resultante. Para isso, vamos somar dois vetores A e B de módulos. Bom, o módulo do vetor A, que eu vou chamar só de A, é 4. O módulo do vetor B, que eu vou chamar de B, é 3. Em 4 situações. Bora ver a primeira, né? A e B têm a mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso, o ângulo entre os dois é 0. E o cosseno de θ, que no caso é 0, vai ser 1. Bom, bora ver como é que funciona isso aí. Vou dar a cor da caneta. Então eu tenho um vetor. Vou voltar para o meu gradeado aqui. Ó, eu tenho o vetor A, que ele tem 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Certo? Tenho o vetor B, que é de 3 unidades. Muito bem. E isso me resultou no quê? Eu junto esses dois, né? Vou colocar aqui do lado, era para colocar em cima mesmo, mas é só para vocês perceberem o que está acontecendo. Então, eu tenho esse vetor A, tenho o vetor B e tenho o vetor resultante, R. Tudo bem? Também poderia ter feito o quê? Ter feito os dois, um em cima do outro, assim, ó. Esse aqui é o vetor A, e saindo da mesma origem, outro vetor, que no caso é o B. Certo? Deu para perceber que o ângulo entre eles é 0. 0. Bora ver como é que fica a regra do paralelogramo? Perdão, a lei dos cossenos. Então vai ficar o seguinte. A resultante ao quadrado, agora eu vou usar só o módulo, né? Porque esse R já é só o módulo. Vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Então, esse valor de A deu 4, 4 ao quadrado. B ao quadrado dá 3, B é 3, né? Vezes 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno de θ. Que no caso é cosseno de 0, né? Isso, cosseno de 0 graus. Bom, aqui 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. Esse cosseno de θ deu 1. Então, 2 vezes 4 vezes 8 vai dar 24, não é? 24. Então, 16 mais 9 mais 24, 16 mais 9 dá 25. 25 mais 24 dá 49. Então, R quadrado, 49. Então, quando eu for tirar a raiz, passar esse quadrado em forma de raiz, vai dar 7. Então, a minha resultante deu 7. Certo? E é verdade, olha, eu tinha 4 para cá e tinha 3 na mesma direção, era assim que a gente fazia. Quando nós temos esses dois na mesma direção, no mesmo sentido, é só somar. Tá? Despreocupe com ângulos e coisas assim. Guarde essa informação. Segunda situação, quando A e B têm a mesma direção e sentidos opostos. Então, nós temos o seguinte agora. 1 era 4, né? Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Tínhamos outro vetor, que é outra direção, né? Ou a mesma direção, só que sentido oposto. Está aqui 3 para trás. Isso vai resultar o quê? Eu vou juntar o início do primeiro com o final do segundo. Início do primeiro com o final do segundo é esse aqui. Então, viu? Eu tenho agora o vetor A, o vetor B e o vetor resultante. Já dá para perceber pelo gráfico que ele mede 1, né? Que ele vale 1. Tá vendo que ele tem um quadradinho? Mas bora ver como é que fica isso. R quadrado
igual a quadrado mais b quadrado mais 2ab cosseno θ. Bom, o ângulo entre os dois, se você for perceber, deixa eu reescrever. Saindo da mesma direção, ó, eu tenho A para cá e tenho B para cá. Esse ângulo é 180 graus. Eu preciso colocar os dois na mesma origem para saber qual é o ângulo entre eles. Muito bem. Então, bora lá. R quadrado igual... Bom, o primeiro era 4, né? Mais 3 quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 3, vezes o cosseno de 180 graus. Então, 16 mais 9, mais... Bom, aqui, no caso, todo esse cosseno deu menos 1, porque o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, 2 vezes 4 vezes 3, vezes menos 1, então aqui vai ter um menos, né? Dá menos 24. 16 mais 9 dá 25, 25 menos 24 dá 1. Aí eu vou tirar a raiz desse 1, vai dar 1. Que era o que nós já tínhamos visto graficamente, né? Que ia dar 1. Mas, o que a gente precisa saber aqui, ó? Se você tem dois vetores de mesma direção em sentidos opostos, a gente só subtrai. 4 menos 3. Certo? Não preocupa com o ângulo. Está na mesma direção em sentido oposto? Preocupa sim, né? Sabendo o que está acontecendo. E se A e B são perpendiculares, ou seja, o θ é 90 graus? Bora ver. Deixa eu representar aqui. Então, eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Está aqui o vetor A. Vou ter o vetor B. 1, 2, 3. Certo? Pelo paralelogramo, eu traço um que seja paralelo ao primeiro vetor, traço um que seja paralelo ao segundo vetor e uno esses dois. Então, aqui é o vetor A, aqui é o vetor B e aqui é o resultante, sendo que esse ângulo aqui é 90 graus. Bora agora para a lei dos cossenos, né? R quadrado igual a quadrado mais B quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno de θ. Então, aqui a gente já viu que é 4, aqui a gente já viu que é 3, mais 2 vezes 4 vezes 3 vezes o cosseno de 90 graus. Que deu 16, que deu 9. Bom, cosseno de 90 é 0. Então, toda aquela parcela deu 0. Então, no fim das contas, a resultante deu raiz de 25, que no caso é 5. Bom, não sei se você percebeu, mas quando eu cortei aquilo ali, ficou R quadrado igual a A quadrado mais B quadrado. Isso é Pitágoras. E, logicamente, está vendo que aqueles dois lados eles vão formar um triângulo retângulo? Quando você tiver dois vetores formando 90 graus, você pode aplicar Pitágoras. E o vetor resultante vai ser a hipotenusa. Só informação guardada. E se A e B formam um ângulo de 60? Bom, bora lá. Então, eu tenho o vetor...